Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Diego Vaz mais uma vez na área e hoje, na nossa aula, nós vamos resolver algumas questões de primeira lei de Mendel, porque como eu sempre digo, genética sem prática, só na teoria, não existe aprendizado. Então hoje a gente vai praticar, porque a parte mais importante da genética é a prática, beleza? Não esqueçam, claro, de olhar a teoria antes para que a gente consiga praticar essas questões. Então vamos lá. Na primeira questão, ele fala o seguinte: se cruzarmos dois gatos, questão básica de genética, sendo ambos heterozigotos, obteremos. Professor, me lembre o conceito de heterozigoto. Heterozigoto vai ser o gatinho que vai trazer um alelo dominante e um alelo recessivo. Quando eu cruzo dois heterozigotos, azão, azinho, com quem? Com azão, azinho, qual é o resultado que eu vou ter? A gente precisa lembrar, pessoal, nesse cruzamento simples, que vai ser crucial para várias outras questões de genética, que o progenitor vai mandar 50% do que ele tem, ou seja, 50% do seu genótipo para o filho. Então, esse primeiro progenitor, vamos considerar ele como macho, né? O gatinho macho. Esse segundo aqui vamos considerar como a fêmea, que é a gatinha aí, beleza? Esse macho aqui, ele pode mandar um azão para o filho, que é metade do que ele tem. E a fêmea mandar também o azão ao mesmo tempo. Então eu tenho essa primeira possibilidade. Esse macho pode continuar mandando o azão, mas naquele momento, tá? Naquela fecundação, naquela produção de gametas que terá uma futura fecundação, claro, a fêmea mandar o azinho. Então eu tenho agora a segunda possibilidade, azão, azinho. Aí eu tenho a chance do macho mandar o azinho e a fêmea mandar azão. Azão, azinho de novo. Professor, tá errado. Era azinho, azão. Sempre você vai colocar o dominante na frente. Beleza. E por fim, tu tem a chance dos dois mandarem para o filho o azinho. Esse é o cruzamento, pessoal, que determinou a proporção da lei de Mendel, onde eu vou ter 3 indivíduos que vão apresentar um caráter dominante e um indivíduo que vai apresentar um caráter recessivo. Essa proporção 3:1 é a chamada proporção fenotípica. Fenótipo. Proporção de fenótipo. Só que se eu olhar apenas para os conjuntos de genes, eu terei outra proporção. Qual é a proporção, professor? Um homozigoto dominante para 2 heterozigotos para um homozigoto recessivo. Essa já é a proporção genotípica, proporção do genótipo. Perfeito. Sabendo disso, vamos para as alternativas. Desse cruzamento entre dois gatos heterozigotos, tá? O macho e a fêmea, obtivemos o quê? Apenas indivíduos azão-azinho? Falso, né? Falso, professor. Nasceu mais do que azão-azinho, nasceram todas as outras possibilidades. Letra B. Indivíduos azão-azão, opa, nasceu. E azinho-azinho, nasceu também. Na proporção de 3:1, respectivamente, falso, porque ele esqueceu de citar o heterozigoto. Então a B também está falsa. Letra C. Indivíduos azão-azão e azinho-azinho, na proporção de 2:1, respectivamente. Não. Faltou o heterozigoto e ele ainda errou a proporção. Então a letra C também está errada. E na letra D, temos indivíduos azão-azão, azão-azinho, heterozigoto, e azinho-azinho, homozigoto recessivo, na proporção de 1:2:1. Muita gente vai pensar, professor, eu tinha aprendido que a proporção era 3:1, mas lá tu estava olhando para a característica, para o fenótipo. Aqui tu está olhando para quem? Para o genótipo. Então, a proporção genotípica, onde ele mostra apenas o conjunto de genes do indivíduo, é 1:2:1, respectivamente aí. Então, a gente tem como alternativa correta dessa primeira questão, que eu considero bem simples, alternativa D de dado. Beleza? Vamos para mais uma? Na segunda questão, ele fala de um caso de codominância. Professor, eu queria aprender como é que eu descubro
se é codominância, se é polialelia, se é alelo letal. A questão vai ter que te dar uma pista, cara. A questão ela vai te dar uma pista. Vamos descobrir aí? Numa espécie de planta, a cor das flores é determinada por um par de alelos. Beleza. Um vem do gameta masculino, um vem do gameta feminino. Perfeito. Plantas de flores vermelhas cruzadas com plantas de flores brancas. Opa! Geraram plantas cor-de-rosa. Ei, olha para mim. Apareceu um terceiro fenótipo. Se eu tenho aí um terceiro fenótipo, significa que vai haver uma característica intermediária entre as duas características puras. Então não há uma dominância da vermelha sobre a branca. Se eu cruzo as duas, nasce um intermédio. E isso é um caso de codominância. As duas exercem a mesma força, tá? Então vamos logo trabalhar aí, ó. O que eu vou fazer? A vermelha, eu vou chamar, sabe de quê? De Vzão, Vzão. Beleza. A branca, sabe de que é que eu vou chamar ela? De Bzão, Bzão. Professor, mudou a letra. Tá diferente da primeira questão. Olha para mim. Mudou a letra, porque lá na primeira eu tinha um dominante e um recessivo, então eu podia usar maiúsculo e minúsculo. Aqui os dois têm a mesma força. Se eu usar a mesma letra e tudo maiúsculo, eu vou me confundir. Então eu preciso usar duas letras distintas. Eu usei aqui as iniciais dos termos, né? Vzão de vermelho, Bzão de branco. E aí eu tenho uma flor que é rosa, ou cor de rosa, né? A cor de rosa. Se ela é a mistura das duas, essa manda V, essa manda B. Então eu vou ter o quê? Vzão, Bzão, que é a cor de rosa. Heterozigota, né? Heterozigota. Zigoto. Beleza. Essas duas aqui são homozigotas, a vermelha e a branca. Então vamos lá. Do cruzamento entre essas plantas cor-de-rosa, o que vai nascer? Como é a cor-de-rosa? Vzão, Bzão, cruzando com Vzão, Bzão. Não é assim, cor-de-rosa? O que vai acontecer? Combinação simples, lembra? Vzão, Vzão, o que mais? Vzão, Bzão, segundo com o primeiro, Bzão, Vzão. Usa a mesma ordem desse para não confundir, ó. Vzão, Bzão e Bzão, Bzão. Por que eu fiz isso? Professor, eu não entendo esse cruzamento aí. Expliquei na primeira questão. Como é que acontece esse cruzamento? Se esse primeiro progenitor manda V e esse manda V, nasce essa primeira possibilidade. Se ele manda V e o outro B, segunda possibilidade. Se ele manda B e o outro V, terceira possibilidade. E se os dois mandam B, quarta possibilidade. Beleza. Então nasceu uma vermelha, essa é vermelha. Vermelha. Aí nasceu duas rosas, duas cor de rosa, róseas. E nasceu uma branca. Perfeito. Então vamos ver o que acontece aí. Resultaram plantas com flores desse cruzamento aí. Vamos lá. Das três cores em igual proporção, verdadeiro ou falso, professor? Falso. Vermelho e branco estão na mesma proporção, mas as rosas estão em uma proporção maior. Se eu fosse colocar a proporção aqui, ó, eu tenho 25% de vermelha, 50% de rosas e 25% de brancas, tá bom? Então a letra A está falsa. Das três cores, prevalecendo a cor de rosa. Perfeito. Nasceu vermelho, nasceu rosa, nasceu branca, mas quem está em maior proporção é a cor de rosa. Então a gente já marca de cara, alternativa, letra B. Esse é um caso de codominância, onde apareceu aí um terceiro fenótipo. O heterozigoto apresenta um fenótipo diferente, tá bom? Segunda questão. Vamos para a terceira? Terceira questão fala o seguinte: de forma técnica e científica, em laboratórios especializados e de forma prática e cotidiana, em criações de animais domésticos,
São realizados cruzamentos que permitem verificar de forma simples a transmissão de características genéticas recessivas, como o albinismo, que envolve apenas um par de alelos. Suponha que um coelho macho não albino, com genótipo heterozigoto, azão-azinho, opa, esse é o macho, vá tirando os dados da questão. O macho é azão-azinho. E o que mais? Foi cruzado com uma fêmea albina, azinho-azinho. Fêmea vai ser aí, ó. Vai ser azinho-azinho. Beleza. A partir desse cruzamento, a probabilidade de um filhote albino é... Vamos fazer o cruzamento. Sempre a combinaçãozinha simples, ó. Primeiro com primeiro, azão-azinho. Primeiro com segundo, azão-azinho de novo. Segundo com primeiro, azinho-azinho. Segundo com segundo, azinho-azinho novamente. Então eu tenho aí, pessoal, a chance de nascer albino quanto? Se cada um desses corresponde a 25 e 2 deles serão albinos, 25 mais 25 dá o quê? 50%. Alternativa correta, letra C de certo. Beleza? Vamos para a última. Um homem com acondroplasia, que é uma anomalia genética, né? No homem, a acondroplasia é essa anomalia genética autossômica dominante, caracterizada por um tipo de nanismo, em que a cabeça e o tronco são normais, mas os braços e as pernas são curtos. A letalidade dessa anomalia é causada por um gene dominante em dose dupla. Opa! Então eu tenho que a anomalia é dominante, porém ele disse que esse cara aqui, ó, azão, ele é o que, professor? Letal, ele morre. Então quem é que vai ter a anomalia? O heterozigoto. Azão-azinho. Esse vai ter a anomalia. Professor, não entendi. Volta. O senhor disse na aula teórica, professor, aqui do replay, que azão-azão, homozigoto dominante, e azão-azinho determinam a mesma coisa. Isso em casos normais. Só que aqui ele falou que o azão-azão vai ser letal. Ele disse na questão. Então, esse aqui, ó, azão-azão morre e o heterozigoto tem anomalia. Consequentemente, o azinho vai ser o quê? Normal. Lembrando, pessoal, que nem toda anomalia é recessiva. Aqui nessa questão, a questão diz, nós estamos diante de uma anomalia dominante, tá bom? Então vamos lá. Dessa forma, a descendência de um casal acondroplásico, a proporção fenotípica esperada em F1 nos filhos deles é qual? Pronto. Professor, quem é o casal afetado? Azão-azinho, cruzando com quem? Com azão-azinho. Como é que o senhor sabe? Porque não dá para eu usar o azão-azão, porque ele é letal. Então, se o indivíduo não vai estar vivo, ele não vai ter filhos. Não é isso? Beleza. Então, vamos lá. Cruzei. Já temos a prática, né? Azão-azão, azão-azinho, azão-azinho e azinho-azinho. Pegamos a prática desde a primeira questão. Combinação simples, né? Show de bola. Então, eu quero saber como é que vai ser a descendência esperada em F1. Olha para mim. Esse cara não entra no cálculo, pessoal. Esse cara não entra no cálculo. Por que, professor, que ele não entrou no cálculo? Porque é letal o azão-azão. Então, ele não é calculado como descendente. Tá? Ele não vai sobreviver. Então, só sobrou esses três. Esses três vão ter que representar o meu o quê? 100%. Se eles representam 100%, cada um representa 33,3 e assim sucessivamente, né? A porcentagem, tá bom? Então vamos lá. Nasceram. Esse aqui, ó, azão-azinho é anão, é acondroplásico. Esse aqui também é. Então somando os dois, dá em média 66, esses dois, né, ó? 66,7 aproximadamente. E sobrou um que é normal. Lembra que o azinho é normal? Esse aqui é 33,3.
33,3% aproximadamente, né? Beleza. Então vamos procurar. Letra A fala em 100% anões, falso. Letra B fala em 100% normal, falso, tá? Letra C fala em 33% anões e 66% normais, é ao contrário, tá falso. Letra D fala em 46% e 53%, falso também. E na letra E, 66,7% são anões, tá aqui, e 33,3% são normais. Beleza. Então letra E é a alternativa correta. Professor, como é que eu ia saber disso? Ele falou que o azão morre. Se tu não contou com o azão, tu vai contar com as outras 3 possibilidades e pegar o 100 e dividir por esses 3, sobrando 33%, 33,3% para cada possibilidade. Se o caso do nanismo, que é o azão, ou azão-azinho no caso, nasceram 2 vezes, então tu pega o 33,3, multiplica ali por 2. Se o normal é 1 sobre 3, é 1 das 3 possibilidades, 33,3. Então a alternativa correta, letra E de Enem. Beleza? Então, pessoal, fizemos aí 4 questões de primeira lei e de alguns casos especiais. Aguardo vocês na nossa próxima aula de resolução de questões. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!